Olá, boa noite, você que está nos acompanhando na TVU ou em tvuplay.tv.br, através também da nossa página no Facebook, por onde a gente transmite o nosso programa para todo o planeta. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do 21h30. Hoje nós iniciamos uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O primeiro que vai estar conosco é Júlio Flores, do PSTU. Júlio Flores vai responder as perguntas, caso elas venham, através da nossa interatividade. Na segunda parte do programa, vamos ter aqui André Damasceno, humorista gaúcho, comemorando 30 anos de carreira com personagens impagáveis, né? Entre eles, é claro, o primeiro, o mais querido, aquele que a gente sempre vai lembrar, o Magro do Bonfa. Vamos lá, vamos pro ar, o programa está começando. São 9 os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre e eles estarão nos próximos dias, até a próxima sexta-feira, 23, conversando conosco aqui no 21h30. O primeiro convidado é Júlio Flores, do PSTU. Dá para dizer assim, um veterano, afinal de contas, não é a primeira vez que o senhor é candidato. Boa noite, prazer lhe ter aqui. Boa noite, Felipe. Boa noite a quem está nos assistindo. E de fato, né? Nós, o PSTU, não somos mais um partido tão jovem assim. Nós temos 22 anos de existência. E 22 anos concorrendo, né? Porque, efetivamente, vocês concorrem em todas as eleições. De fato, desde 1996, né? Isso significa 20 anos. 20 anos, 2 anos depois exatamente, da fundação. Nós... e eu fui o primeiro candidato a prefeito do partido na nossa cidade. E depois, a cada 2 anos, nós tivemos a nossa participação no processo eleitoral também. E eu fui um dos candidatos, tanto a prefeito, como a vereador, como ao governo do estado, como também ao Senado. A crítica que se faz é que o partido é pequeno e não cresce. Efetivamente, o senhor virou a cara do partido, né? O senhor virou o rosto do partido. Né? Porque... uma delas, né? Uma das figuras, né? Tem tantas outras. Pois é, mas por que não há, no mínimo, um rodízio maior de candidatos? De fato, nós, em todas as eleições, fomos fazendo um processo de renovação. Né? Mas, de fato, também, né, eu tenho sido candidato do partido todos esses anos, porque acho que, em certo sentido, realmente, eu sou um pouco a cara do PSTU, sem dúvida nenhuma. Né? Eu vou dizer para a imprensa, tá? Para a imprensa, a gente fala PSTU, a gente lembra do senhor. Tá? Porque Vera Guasso saiu do partido, que era uma outra pessoa que alternava com o senhor. Né? Sem dúvida. Né? E assim, é que eu sou o fundador do PSTU. Né, um dos fundadores que ajudou a construir, porque o PT, digamos assim, que foi a expectativa, a esperança de milhões de trabalhadores nesse país, né, chegou a um certo momento e começou a mudar, se adaptar ao processo, né, do regime democrático burguês, que é a democracia dos ricos, né, se adaptando a esse processo, acabou implementando políticas, né, principalmente por suas políticas de aliança com o PMDB, PP, PDT, os partidos tradicionais da burguesia, eles se adaptaram e foram... Isso nós percebemos lá em 1992, isso é mais recente. 1992, quando a Convergência Socialista foi expulsa, né, porque chamou as ruas, antes que o PT decidisse, pelo Fora Collor. Né? E o PT veio depois. Depois ele foi atrás. E aí... A crítica de vocês já é de 92 ao modelo do PT. Vocês saíram, boa parte de vocês saíram de dentro do PT, boa parte de vocês é Convergência Socialista. Eu também sou fundador do PT. Né? Não estava entre os principais líderes, como Olívio e outros tantos no Estado, mas a gente desde 79, 80 militamos pela construção do PT e tivemos um trabalho, mas as diferenças estratégicas de concepção de mundo, né, de programa, foram nos afastando.
E nesse processo teve muito debate interno a respeito qual deveria ser o projeto. E naquela época a gente já dizia, não, os trabalhadores têm que votar em trabalhador. Nós queremos um governo dos trabalhadores. E o PT foi mudando isso. Mas é um erro do PT. O PT chegou ao poder, vocês não chegaram ao poder. Mas chegaram para quê? Para, na verdade, aplicar o mesmo projeto que o Fernando Henrique e outros partidos vinham aplicando. Então, para chegar no poder desse jeito, é melhor não chegar. Porque significa tu frustrar milhões de pessoas que esperavam que tivesse uma mudança substancial na estrutura do país, com um processo que resolvesse os problemas da miséria, da saúde e da educação do povo, e realmente não, porque com os governos do PT, com Lula e Dilma, o que aconteceu? Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro, nunca lucraram tanto como sob esses governos. E eles passaram a aplicar as reformas todas, a reforma da Previdência, as reformas trabalhistas, mudanças contra os trabalhadores, retirando direitos. O que mostra que nós precisamos fazer um balanço histórico e verificar que esse tipo de política não serve para as mudanças que a gente precisa para o povo do nosso país. Eu lhe perguntei antes de entrar no ar, o senhor não tem nem assim, o número exato de vezes que concorreu. Pelo nosso cálculo, é a quinta vez a Prefeitura de Porto Alegre. Essa é a 11ª. E a quinta a Prefeitura todo. De Porto Alegre, tem mais as de Governo do Estado, de Senado. Bom, vamos lá. Há uma pequena possibilidade, para dizer que não há possibilidade, vamos lá, há uma pequena possibilidade de o senhor chegar à Prefeitura de Porto Alegre. O senhor pode ser votado. Não indica isso, mas pode. Se o senhor sentar 1º de janeiro na cadeira de prefeito de Porto Alegre, o que o senhor faz? Como é que o senhor age? Quais são o que um partido do tamanho do PSTU, com uma linha socialista, pode fazer numa prefeitura de uma capital como Porto Alegre? A primeira medida do nosso governo socialista dos trabalhadores seria eleger os conselhos populares, que nós propomos que governem a cidade. Câmara de Vereadores, fecha com isso? Não fecha, mas de fato haverá uma relação, digamos, conflituosa, E o que seriam esses conselhos populares, até para explicar? Perfeito, mas só se lembrar assim, prefeito até a gente não tem exemplo, mas 2 que conflitaram recentemente com o Legislativo foram cassados. Dilma recentemente, Collor lá atrás. Não é bom conflitar com o Legislativo. Não, mas o que eu digo assim, qual é a nossa proposta? Deixa eu explicar primeiro o que significam os conselhos populares. Significam organismos votados, eleitos, os conselheiros eleitos nas fábricas, nas lojas, no supermercado, nas escolas, nos bairros populares, elegendo trabalhadores que podem dirigir a cidade. Inclusive, mas não é isso que nós estamos fazendo agora, elegendo o senhor ou um dos outros? Não, essa é uma outra democracia, a democracia dos ricos, a democracia que, na verdade, é uma ditadura do grande capital. Então, a nossa proposta é eleger esses conselhos populares justamente para ter um contraponto na cidade. E o que seriam os conselhos populares? Retomando, esse conselho poderia, inclusive, indicar e destituir os secretários municipais a qualquer momento. Digamos que nós tivéssemos na cidade algo como um organismo com 400, 500 pessoas que a cada 1 mês ou 2 meses reunissem, e com mandatos revogáveis. A cada assembleia, as pessoas indicam novas pessoas ou retoma, e essas pessoas governariam a cidade com um propósito simples, ou seja, os trabalhadores das empresas dessa cidade, que hoje nós temos 1.400.000 habitantes, digamos que nós teríamos aí um organismo mensal que discutiria, por exemplo, uma medida radical, que seria um plano de obras públicas na nossa cidade, que construísse hospitais, moradias, postos de saúde, escolas, contra esta, digamos assim, especulação imobiliária que existe na cidade, porque hoje nós temos 200, 300 mil famílias na nossa capital que não têm onde morar direito. Então,
a grande prioridade, se você observar Porto Alegre, né, nessa cidade, são os grandes empreendimentos imobiliários. Deixa eu retomar os... Ao contrário, né, nós proporíamos um plano de obras públicas que tivesse como prioridade construir moradias para as pessoas que não têm onde morar. Deixa eu retomar os conselhos populares, só para nós fecharmos essa questão. Tá. O senhor senta na cadeira de prefeito, chama conselhos populares, né? Iríamos nós todos para uma nova eleição, eleger 300, 400 pessoas. Existe isso em algum lugar do mundo? Felipe, na Groenlândia, no Alasca e na Austrália, na cidade do interior dos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, temos um exemplo vivo disso? Tem algum lugar que tenha dado certo isso? Não que eu tenha notícia, por isso daí a novidade. Porque, inclusive, as coisas... Nós temos capacidade de criar isso mesmo? Mas é óbvio. Os trabalhadores... Mas por que ninguém criou no planeta? Nunca... Porque as classes dominantes têm o poder de enganar as pessoas, iludi-las, né, com a suposta democracia, né, de eleger a cada 4 anos, onde se elege, né, por exemplo, os vereadores ou os deputados, né, que ficam lá 4 anos inamovíveis, né? Então, nós construiríamos esses conselhos para ser uma forma mais dinâmica dos trabalhadores resolverem o problema da cidade. Um vereador de Porto Alegre, que fosse eleito pelo PSTU, vocês têm candidatos a vereador, não? Um vereador de Porto Alegre, alguém pode dizer, uma andorinha só não faz verão, mas não seria o caso de vocês apostarem numa candidatura para se eleger para pelo menos começar. Eu vou lembrar aqui o caso de onde vocês saíram, no caso, o PT, que lá em 1982 elegeu Antônio Hoffel, que era o único vereador nos 3 estados, né? Inclusive era Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Né? Foi o primeiro dos 3 estados, foi o primeiro do Sul. Né? E vocês não abdicam de uma eleição quando fazem essa planificação? Na verdade, nós estamos disputando isso, né? E para nós queremos eleger vereadores, parlamentares, etc., né? Só que nós achamos que a eleição desse tipo não resolve o problema das pessoas, né, dos trabalhadores. E para nós, um vereador, ele não é um parlamentar, não é uma carreira, né? Para nós, um representante do PSTU na Câmara ou em qualquer esfera, né, do parlamento estadual ou nacional, seria um ponto de apoio para as mobilizações populares, né? Um ponto de apoio para a denúncia do regime, do sistema e da organização do nosso povo para fazer mudanças fundamentais, que do nosso ponto de vista vem apenas da mobilização, das greves, das ocupações, né, das grandes manifestações de massa, como nós tivemos em 2013, na campanha das diretas. Isso é que muda a estrutura do país, a estrutura política. Então, para nós, e eu queria dar mais um dado importante, né, um prefeito, um vereador, né, não poderia ganhar mais do que um professor, por exemplo. Enquanto que hoje esse é o contrário. Bom, quero dizer o seguinte, são 8, 10 mil reais, 12 mil reais. Assino embaixo dessa, viu? Essa eu assino embaixo e vou dizer mais. Acho que ministro de Estado a gente tem que discutir isso, ministro de Supremo. Já disse Acabaríamos com os CCs, por vou exemplo. dizer um negócio que nunca vou ver. Mas já disse isso no rádio e defendo isso seguidamente. A meu ver, deveríamos ter esses cargos todos políticos com o mesmo reajuste do salário mínimo e dos aposentados. Os aposentados e o pessoal do salário mínimo ia passar a ganhar bem, porque eles iam dar um jeito de fazer alguma coisa, entendeu? Isso eu digo sempre. Sim. Voltando a essa questão das sucessivas candidaturas, a sua candidatura serve para difundir essa ideia? Com certeza. É por isso, o senhor não tem um objetivo de chegar ao poder, mas de difusão de ideia? Não, nós temos o objetivo de disputar a eleição e eventualmente eleger, conforme seja a circunstância do momento. Só que nós não abdicamos e não mudamos as nossas ideias apenas para nos elegermos. E não fazemos alianças com os partidos tradicionais, né, para fazer um vereador, um deputado, etc., né? Ou nós chegamos, né, nesses postos aí com o nosso programa, com o nosso projeto, ou não chegamos. Porque nós lutamos para convencer, né, a maioria da população, a maioria dos trabalhadores e da juventude dessas ideias. E se não for com essas ideias,
não serão com Vocês outras. estão falhando, já que vocês não conseguem fazer crescer o partido e crescer o percentual, inclusive, de votantes nesse caso? Não acho que seja isso. Né? Não acho que seja isso porque, inclusive, nesse momento nós achamos que temos uma oportunidade de ampliar a nossa, pelo menos, por um lado, o respeito, né? a compreensão de que o nosso projeto é o melhor projeto que realmente pode mudar, num país que nós temos aí a aliança do PT com o PMDB, com o PP e vários outros partidos tradicionais, que deu no que deu, né? Na corrupção, na roubalheira, né? E que nós estamos propondo, né? Fora todos esses aí que estão. E o povo concorda com isso. Então, há uma concordância. Né? O senhor está com adesivo fora Temer, fora todos eles? Né? Antigamente tinha fora Dilma, fora Temer, fora todos eles. Né? É fora todos eles mesmo, não se salva ninguém. Olha, para ser generoso, é 99,9% da Câmara Federal e das instituições no país que estão comprometidas, né, com a corrupção, a roubalheira e um regime podre. Né? Podre porque o Congresso Nacional, por exemplo, e os governos estaduais e o federal têm servido apenas para negociatas e para salvar os grandes empresários do nosso país, nacionais e internacionais, né? Porque tem acordos aí. Eu perguntei se tinha algum exemplo de conselhos populares. Né? O senhor disse que não. Eu disse que não. Mas tem algum bom exemplo do socialismo que o senhor prega no planeta, onde, assim, Felipe, vamos olhar para tal país, vamos olhar para tal lugar. Esse é o socialismo que a gente está querendo aplicar no Brasil. É isso que a gente está propondo. Não, infelizmente, dá certo. Hoje, onde eu tenho a notícia, o socialismo não existe, né, em nenhum dos países, porque inclusive houve um processo de restauração do capitalismo em vários países que haviam expropriado o grande capital. Né? Mas é uma utopia. Nós temos exemplos históricos. Tá? A primeira possibilidade assim foi a Comuna de Paris, que obviamente é muito antiga. Mas Comuna de Paris é século XIX. Sim, senhor. É guerra. Mas eu chego no século XX. Só para lembrar, Comuna de Paris é guerra. Mas o liberalismo franco-prussiana. Exatamente. Né? Mas o liberalismo. E dura 70 dias. Isso, mas olha só. Mas o liberalismo é anterior à Comuna de Paris. É anterior. Então é mais velha. E se diz que hoje o socialismo é antigo. Na verdade, o liberalismo é muito antigo. Né? É anterior ao socialismo. Depois tivemos a Revolução Russa, que foi um exemplo mais clássico desse ponto de vista, em que se formaram conselhos que governaram o país. E não deu certo também, que ruiu, não deu certo, o muro ruiu. Mas eu acho que é uma visão simplista a gente simplesmente dizer, bom, não deu certo. Por quê? Tem que ter uma análise. Né? Então, de fato, o capitalismo mundial fez uma contraofensiva. Né? Houve a restauração do capitalismo. O stalinismo, por exemplo, foi o primeiro degrau da restauração do capitalismo. Né? Mas lá, nos primeiros anos da Revolução, havia os conselhos e os operários, os trabalhadores do país governavam, de fato. Então, essa é uma luta em curso ainda, né? Porque nós saímos do capitalismo, né? Melhor, do feudalismo, né? do absolutismo feudal, com os reis, etc. e tal, com os imperadores, né? E passamos, e foi importante a Revolução Burguesa, a Revolução Francesa, a Inglesa e tantas outras, do Haiti, né? Que foi a primeira, de fato, e a conquista de um novo regime social. Só que esse novo regime social trouxe a exploração como o conteúdo central. Bem, mas assim, o capitalismo é um horror, sempre outro capitalismo. Porém, o senhor está me dizendo o seguinte, Felipe, o capitalismo é um horror, o capitalismo sempre acaba com a gente. Mas já tivemos tentativas e nenhuma deu certo. Mas é isso que eu estou dizendo, é uma luta em curso. É uma luta histórica que não se encerra em poucos anos. Nós estamos aí. O senhor citou Comuna de Paris, isso é 2 séculos, 1800 e... Eu faltei essa aula de história. 71. Eu ia dizer 1870, então minha aula de história não estava tão ruim. Então, por sinal, 1971, 100 anos, né? O senhor começou a rir porque eu ia dizer, né? Eu perguntei para o Júlio Flores antes de entrar, porque eu já fiz a confusão
uma outra entrevista que eu fiz com ele. 2017 fecha 200 anos. Não, 2071. Sim, isso. 2071. 2071. Não, a minha confusão era se o senhor era professor de história, porque uma vez eu lhe perguntei, como é que é um professor de história e tal? Eu disse, não, sou professor de matemática, Felipe. Não. Professor, vamos lá. Essa situação que não fecha, não tem cálculo que feche ela. A conta não fecha. Né? O senhor vê e tenta propagar. Mas é um processo histórico, Felipe. Tu tem que te dar conta disso, que nós temos um planeta inteiro que, infelizmente, ainda é dominado pelas grandes corporações, pelos Estados Unidos, né, pelo imperialismo. Então, é preciso haver uma mudança muito profunda. E, claro, o processo histórico ele tem avanços e retrocessos. Né? Houve um avanço com a Revolução Russa em 2017, em 1917. Né? Em 2017 completa 100 anos. Sim, a Revolução Russa, sim. A Russa, sim. Que, para nós, é um modelo muito adequado para a gente pensar as mudanças todas. Houve um retrocesso na restauração, né? Mas o imperialismo está em crise. Né? O capitalismo mundial está em crise. O regime da exploração, de que se produz socialmente, né? E se apropria o produto social individualmente, né? Privadamente, né? É um regime de falência. Né? Porque o capitalismo que eu não consigo tira o sangue, o suor. É que eu não consigo ver o socialismo como essa solução também. Eu só vou respeito às suas ideias, mas eu não consigo ver o socialismo como a solução. Para não dizer que não falamos da Prefeitura de Porto Alegre. Mas enfim. Mas enfim, né? A gente já está estourando o horário. Nesse curso. Me diga o seguinte, Prefeitura de Porto Alegre. Sentou na cadeira, conselhos populares, isso o senhor já me disse. Qual seria a prioridade das prioridades? Onde é que o senhor acha assim? Aqui a cidade teria que ser mexida. Eu começaria com isso, né? Um plano de obras públicas. Plano de obras públicas. Tá. Com uma empresa de obras, né, que fosse oriunda da expropriação das empreiteiras. Onde é que o senhor vai tirar dinheiro para expropriar? Da expropriação das empreiteiras. Sem indenização. Mas como isso? Não. O Supremo Tribunal Federal está aberto. Se tu me deixares eu te explicar, eu chego lá. Rapidinho. Então, nós estamos estourando tempo. Então, a expropriação, especialmente aquelas que estão envolvidas na Lava Jato. Tá. Né? A partir daí, construiríamos um plano de obras públicas que, digamos, teria prioridade nas obras das pessoas que mais precisam. As empresas iam embora sem deixar o senhor agarrado no pincel. Mas isso é um processo de luta, é um processo de enfrentamento. Nós não vemos um governo socialista dos trabalhadores como se fosse um passeio no parque no domingo. É a mobilização popular que vai resolver esses problemas. Abre-se todo um processo de luta para resolver essas questões. Então, isso resolveria, ou seja, significa tirar dos grandes, por exemplo, a partir de um IPTU progressivo, né? Cobrando mais das grandes propriedades, das empreiteiras, né? E suspenderíamos o pagamento da dívida com o governo federal de R$1 bilhão, fim das isenções fiscais, fim das terceirizações. O senhor ia levar um processo, bilionário. Mas faz parte. O governo federal ia parar de mandar dinheiro para a Prefeitura de Porto Alegre, já não manda muito. Mas é disso que eu te falo, Felipe. É disso que eu te falo, é de mobilização popular. Tá. Quem queira se acomodar do jeito que está, não quer mudar nada. É a revolução farroupilha, revolução farroupilha do século XXI. Porque não vai resolver, Felipe. Não vai resolver se a gente não mexer com o vespeiro. Se a gente não enfrentar os poderosos na capital. É a revolução farroupilha do século XXI que o senhor está pregando. No Estado e no país, né? Nós não vamos mudar. As pessoas têm que se dar conta disso. E ainda não se deram conta, porque tem muitos partidos que vendem ilusões de que com esse regime, do jeito que está, as coisas vão mudar. E vão lá e prometem mundos e fundos para resolver, só que não mexem no essencial, que é inverter a lógica de governar uma cidade, um estado e um país, que é colocar o poder na mão dos trabalhadores. Eu tenho um minuto no final. Então, e tem um minuto no final e tem uma série de perguntas que o senhor tem uma ideia do que seja, porque nós conversamos antes. Eu tenho curiosidades a respeito disso. Se vocês têm uma vida normal, os candidatos a prefeito. Então a gente fez uma série de perguntas aqui de vida normal, para saber o que vocês pensam fora. Filme, o senhor vai a cinema? Sim. Filme preferido? Meia-Noite em Paris. Woody Allen. Woody Allen. Ator ou atriz? Daniel Day-Lewis e Scarlett Johansson.
Qual foi a última vez que foi ao cinema? Qual foi o filme? Faz um tempinho já, final do ano passado, início desse. E qual foi o filme? Mr. Holmes, Ian McEwan. Belo filme. Música? As músicas... Eu sou apenas um rapaz latino-americano. Belchior. Ele é o cantor predileto também? Também. Cantora? A cantora Ella Fitzgerald. O senhor bebe nos Estados Unidos e é socialista desse jeito? Mas a cultura negra produziu, né, lutou pelos direitos civis, etc. O senhor vai a shows, não? Sim. O último show, que o senhor gostou? O último foi Paco de Lucia, mas teve um outro que me agrada muito, que é o Café de los Maestros. Teatro? Teatro, não. Menos. Última peça da Record? Não me lembro. Livro, qual é o livro preferido? Eu vou achar... Bom, fala. A resposta é sua. O livro preferido. O livro preferido, Ulisses. Eu ia sacanear. Eu ia dizer que era o Capital. Tá bom, mas não, tudo bem. Autora. Mas tem um outro, que é o livro Mensagem, do Fernando Pessoa. Maravilhoso. Que tem excelentes Autora? Fernando Pessoa, né? E qual o último livro que o senhor leu? O que o senhor está lendo? Eu estou lendo... Você vai dar risada. Eu estou lendo sobre mecânica quântica, matemática, etc. e tal, essas coisas. Me disseram que o senhor é poeta. O senhor escreve poesia? Não, eu escrevi mais, digamos assim, nos anos 80, 90. Né? Eventualmente eu escrevo alguma coisa. Tá. Comida? Churrasco. Bebida? Vinho, óbvio. Vinho, óbvio. Religião? Nenhuma. Marxista, ateu. Isso. Né? Um lugar em Porto Alegre? 2, pode ser? Pode. Casa de Cultura e o Mercado Público. São 2 lugares. O senhor tem uma frase, assim, essa frase me guia, Fernando Pessoa. Tem uma frase? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando. Como é que o senhor se define? Júlio Flores por Júlio Flores. Como é que é isso? Eu sou... talvez aquela música do Belchior me defina. Né? Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes e vindo do interior. O senhor veio do interior, né? São Borja. São Borja. Terra de ex-presidentes. Exatamente. Terra de ex-presidentes. Eu digo, Getúlio, Jango e eu, salvo as diferenças abissais entre nós, nascemos lá. Indo para o segundo turno, eu acho que as pesquisas não indicam isso, mas o senhor volta para o debate, tá certo? Com certeza. Júlio Flores, obrigado por estar aqui conosco, abrindo essa série de entrevistas, um excelente trabalho até a eleição. Né? A gente tem divergências ideológicas, mas nos respeitamos muito há muito tempo e é sempre muito bom conversar contigo. Então tá, eu que agradeço e digo, repito, fora Temer, fora todos, eleições gerais e vamos construir um governo socialista dos trabalhadores para esse país. A gente volta no próximo bloco conversando com o humorista André Damasceno. E amanhã, na série de candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, estará conosco o candidato Marquesan Júnior, do PSDB. Voltei rindo porque é o seguinte, é o André Damasceno, eu conheço esse jeito há 30 anos, sou fã dele há 30 anos, estava lá no nascimento do Magro do Bonfa, né? Quer dizer, então o Magro do Bonfa está com 30 e quantos anos? Porque o Magro do Bonfa está com... O Magro do Bonfa tinha uns 18, 19? 59 anos. 59. 59, né? Vê que loucura. E o Magro do Bonfa, na realidade, ele tem mais de 30, né? Porque eu já fazia o Magro do Bonfa... Na sala de aula. Na sala de aula, claro. Dando aula em 84, eu dava aula no Colégio São José. Aí já tinha o negócio do Magro, negócio seguinte mesmo ali, que era a turma que falava assim lá no Bonfim. E na realidade o Magro foi um aluno meu, maluco e tal, que eu me inspirei nele para fazer o personagem.
o Magro tem CPF, por sinal. Então, o Magro existiu. Sim. O Magro sabe que ele é o Magro? Não, acho que esse Magro, e depois eu acho que ele foi pro interior, e eu nunca também disse, ó, que é tu. Sim. Que tinha um aluno que eu comecei a fazer e tal, e ele não ficou sabendo que ele era ele, né? Loucura. Aí começa toda uma situação de você largar um negócio. Você é engenheiro civil, professor, né? Larga tudo, porque virou um sonho a partir dali. Tu já tinha esse sonho antes? Não tinha. Não tinha, porque eu sempre fiz imitação, sempre gostei de humor e tal. E aí, na faculdade, eu imitava todo mundo, desde a época do colégio. Bom, aí me formei em engenharia. Eu trabalhava no laboratório de solos da Centec, Ciência e Tecnologia. E o meu sonho era continuar... Já era aqui no laboratório, já era aqui na Washington Luiz. Na Washington Luiz. Bom, aí quando eu me formei, eu ia entrar na Centec. Mas tinha que ter, naquela época, tinha o negócio da politicagem, tinha que ter alguém que indica o fulano, porque era capital misto e tal. E eu não entrei. Aí o pai chegou, não, André, eu vou tentar te colocar como engenheiro na Centec. Eu tinha 2 anos de estagiário lá, daqui a 6 meses. Para eu não ficar parado durante 6 meses esperando para entrar na Centec, eu comecei a dar aula particular de matemática. Né? E nunca mais. Aí ia numa família, ia no outro, bom. Nesse meio tempo eu passei uma menina que ela tinha rodado já 4 anos seguidos, ela tinha um problema psicológico. Eu passei, ela sabia a matéria, mas eu vou rodar. Bom, aí eu praticamente não ensinava, eu ficava conversando, não, dessa vez tu vai passar, tipo técnico de futebol, dessa vez não tem como. Tu era o psicólogo do... Eu era o psicólogo dela. Eu vou te mandar ali pro Inter. Mandar pro Inter, né? E aí... O Grêmio também agora, né? Depois de contar a piadinha que eu fiz pro Inter, pessoal ali. Aí o que aconteceu? A mãe dela me chamou pra dar aula no Colégio São José, e aí começo a dar aula, fazendo as imitações e tal. E aí foi um sucesso, graças a Deus foi bom. E fui parar no colégio universitário. Aí fui pro universitário e tal. E aí surge a carreira. Quando Porto Alegre era dividida, além da dupla Grenal, entre universitário e unificado. Isso, universitário e unificado. Aí que antes era... IPV e Mauá. Pô, pegou essa época. Não, é verdade. E tinha o showman lá, que era o nosso querido professor de português, o Edson de Oliveira. O Edson. Então eu me inspirei muito no Edson, o negócio da aula show e tal. Houve essa... Meu primeiro ídolo foi o Edson. E o segundo ídolo, o Chico Anísio, obviamente. Que era o cara, né? Era o cara. E agora tá reprisando no Viva. Pô, pela primeira vez que os caras tiveram a ideia. A reprise Escolinha, é legal? Vale pelo Brandão Filho, Walter Dávila, Zé Vasconcelos, Lúcio Mauro, Agildo Ribeiro. Agora, aí botava o Chico Total. O Chico Total já era o Chico no final de carreira. Põe o Chico com 30, 40 anos. Chico City, tu vai ver o Ibope que vai dar no Vivo. Agora acertaram na mosca. Chico City era um negócio maravilhoso, cara. Fora do comum. Branco. Eu me lembro do Chico City PB ainda, né? Sim. Preto e branco lá. Bom, aí tu diz o seguinte, esse negócio tá dando certo, começou a fazer pequenos shows. Sim, aí eu dava aula, fazia show, e isso ficou até 90. Em 90 eu resolvi, não, eu não vou conseguir conciliar a carreira de humorista com a carreira que era o que tu queria. Mas eu adorava dar aula. Eu queria também continuar dando aula. Aliás, em 88 eu me dei conta que não ia dar e comecei a diminuir a minha carga horária fazendo show e dando aula. 89, 90. 90 não deu mais para continuar. Aí eu digo, vou me dedicar à carreira. Porque eu já sonhava em São Paulo e Rio. Sim. Porque eu pensei, eu vou ficar no Rio Grande do Sul, eu vou morrer aqui. Sim. Vai chegar num ponto que vai saturar, entendeu? E deu pra mim. E em 93 eu fui pra Globo com o programa do Chico. Que é o professor Raimundo, a escolinha. Que é a escolinha do professor Raimundo. Aí é a escolinha do professor Raimundo, a escola do Barulho na Record. Isso, escola do Barulho na Record, e depois o retorno pra Globo no Zorra Total. Com o Lula. Com o Lula. Aí ficamos 12 anos lá de Lula. Qual é o personagem que hoje deve ser o Lula, imagino eu? Sim. Que as pessoas mais se identificam hoje, porque... Sim, já foi Paulo Santana. Quer ver? A loucura. Aí tá. Início de carreira, José Antônio Daut. Depois Sérgio Zambiasi. Era grande sensação. Sim. Paulo Santana. Tata Pimentel. As piadas do Zambiasi
Eram impagáveis. A piada do Zambiase. Que é 20 minutos. Da roleta? Não. Da mãe que perde as duas crianças, vai se devolver uma só. Sim. E ali, você ia criando em cima de personagens da nossa televisão, todos eles conhecidíssimos. E tu vê que tem muito rádio, né? Tu vê o Zambiase é rádio, o Santana é rádio, o Lauro é rádio. O Daut era rádio. O Rui é misto, né? O Daut até era televisão no meio de hora local e tal. Mas é muito, eu sempre gostei de rádio. Então era muito personagem de rádio, né? E aí, claro, tinha os personagens nacionais, que era o Clodovil, aí entrava o Paulo Francis. Sempre tinha gente maluca, né? Boa. O Gil Gomes, quando apareceu, né? O teu Gil Gomes é muito bom. Tu conseguia fazer aquele negócio dele do olho, assim. Do olho, Tudo começou aqui, nesse bairro, nessa rua de São Paulo. Mendiga rezando para Deus na beira da calçada. Deus, mantenha essa minha fome. Deus, mantenha essa fome que eu estou sentindo agora. A mulher que passou por ali perguntou, a senhora está maluca? Está morrendo de fome e pedindo para que Deus mantenha a sua fome. Por quê? E a mendiga, porque se aumentar, eu estou ferrada. Gil Gomes, um dos maiores repórteres policiais de São Paulo. Né? Ele faleceu, o Gil Gomes, ou não? Não, ele continua, tá lá, tá doente. Mas é uma figura fantástica, histórias maravilhosas. E ele trabalhou com a gente na Escolinha do Barulho, te lembra? Ele era um dos professores. Porque o Homero Salles, que era o diretor, chegou depois, nós vamos fazer uma escolinha. Se a gente botar um professor fixo, a comparação com o Chico Anísio será inevitável e vai perder. Então nós só temos uma saída. Vamos colocar vários professores. Era o Miele, o Chico Gomes, o Dedé Santana. Que é o grande showman brasileiro. Sim. O Miele é o cara. Você conseguiu trabalhar com algumas figuras? Sim, aí eu fiz o Quinta Alegre agora, uns 4 anos atrás, no Bourbon. Sim. Onde eu trazia os grandes humoristas nacionais. Miele veio o Paulo Silvino, o Agildo Ribeiro. E eu mesclava, por exemplo, Agildo Ribeiro, o Fábio Pochá, que é a nova geração. O Nelson Freitas junto com o Paulo Silvino. Aí foi um negócio maravilhoso. A velha geração e a nova geração do humor. O que está preparando para esses 30 anos? Porque passa muito rápido. Nesses 30 é rapidinho. Aí eu vou contar toda a história. Essa história que eu te contei do sala de aula. Aí eu vou contar os causos lá do Rio de Janeiro. Histórias maravilhosas. Por exemplo, coisas que no convívio com a turma tu aprende. Então são situações que não chega a ser piada, mas é uma grande tirada. Aí tu aprende, o Agildo te conta, aí o Brandão Filho me conta. Tu quer ver um exemplo aqui, ó? Eu selecionei umas para colocar no show. Na década, você me contou, foi o Brandão Filho. Que na década de 60, o milionário americano era o Rockefeller. Então, o Rockefeller era o cara mais rico do mundo, na década de 60. Aí o Rockefeller estava no restaurante, jantava, foi lá, jantou, terminou, pagou a conta pro cara, deu $10. Aí o garçom, pô, seu Rockefeller, o senhor me deu $10 de gorjeta. O seu filho veio aqui a semana passada no restaurante e me deu $200 de gorjeta. Aí eu falei assim, mas ele tem um pai rico, eu não tenho, pô. É um negócio genial, né? Uma figura... Que não é humor, mas é uma grande sacada. Uma figura que é da minha infância, que tem eu não tenho, infelizmente, aquele vinil mais, mas era vinil ainda, é o José Vasconcelos com Eu Sou o Espetáculo. Sou o Espetáculo, claro. Era um vinil maravilhoso. Não. Você também conviveu com essa figura? Convivi com o Zé, tanto na escolinha do Sr. Raimundo e na escolinha do Barulho, muito com o Zé. Inclusive, eu fiquei lá uma semana. Uma semana não, fiquei 4 dias na casa do Zé. Que o Zé André, tu vai fazer o quê? A esposa do Zé estava viajando, é Argentina. Sim. E ele ficou, vou ficar eu e minha filha lá e tal. Pô, vamos lá pra casa, a gente toma vinho e eu vou te mostrar os meus textos de humor, os discos. Pô, fiquei 3 dias ali convivendo com o Zé, coisa maravilhosa. O Zé contando a história, porque até então tinha-se o teatro de revista. O que era o teatro de revista? Uma bailarina bonita, umas bailarinas dançando e tal, aí cortava um esquetezinho. Então, por exemplo, Agildo e Paulo Silvino. Cortava uma música, voltava a bailarina, voltava um cantor, ia, fazia dupla, 3, 4 esquetezinhos, bom. E aí o Zé enlouqueceu, em 1956, chegou, eu vou fazer um show sozinho. Os caras, Zé, stand-up. Zé, tu é louco, Zé. Zé, não existe, mas não vai ter bailarina, não. Tu vai contracenar com quem? Não, eu não vou contracenar, eu vou falar com a plateia. Zé, isso não existe, era o stand-up. Bom, então ele estreia Eu Sou o Espetáculo,
1956, Teatro Panamão, que ficou 6 anos em cartaz. Que maravilha, né? É um espetáculo. André, 30 anos, como é que tu consegue separar essa história de montar um show, porque teve que ter muita piada e ficou de fora, e como é que tu escolheu os personagens? Aí tu vê que eu tenho que fazer algumas homenagens, vou fazer, o Santana vai estar, homenagem ao Santana, eu vou contar o Brizola, vou fazer, conta a história do Brizola, entendeu? Aí, claro, o Lula em cima do momento atual, direto, o Mago do Bom foi o carro-chefe do show, ali eu vou contar vários causos, vou contar bastante piada. Então eu vou mesclar e vai ter participação especial, que vai ser legal. Porque é dia 30 de setembro, que é sexta, vai ser a semana da eleição. Sim. 30 de setembro, 1 de outubro e 2 de outubro. Dia da eleição. Dia da eleição. Então, no dia 30 vai ser às 21h, ó, meia hora antes do teu programinha. Depois no dia... No sábado vai ser 20 horas, que é bom porque o pessoal sai dali e vai jantar fora. Certo. E domingo às 18. A eleição termina às 5, o show lá é às 6. Na sexta-feira vou ter participação especial do João de Almeida Neto, que vai cantar Lupicínio Rodrigues, vai contar histórias engraçadas que ele tem também. No sábado... Só não vai contar piada de gaúcho na frente do jogo, o João vai te dar uma porrada. O João vai te dar uma porrada. De gaúcho pode, não pode é de gremista. Ontem até de noite eu estava com o João, saímos lá para tomar uma cervejinha. Eu digo, João, esse negócio do Inter é campeão de tudo errado. Aqui, ó, o que eu vou torcer agora? Que o Grêmio ganhe a Sul-Americana. Aí nós vamos botar assim, ó, Grêmio, campeão de tudo. Inter, campeão de quase tudo. Porque o Inter não é campeão da segunda divisão. Aí ele ficou bravo. Aí ele fica bravo. Fica enlouquecido. Bom, e no sábado vai ter o Daniel Torres, né? E domingo vai ter uma turma nova que está chegando, é gurizada, tem que dar força, que é o Comedianos, que é o Wilson Rosa e o Léo Iplinski. E também vou tentar convidar um outro cantor para domingo, agora que eu vou decidir essa semana. Então vai ser recheado de participação. Pegar um outro cantor desse nível, porque tu vai pegar o João e o Daniel, que são duas vozes maravilhosas do Rio Grande do Sul. São dois. Inclusive o João teve no Rio agora, final do ano. Não, o ano passado. O ano passado foi. Ele foi lá com a doutora Jane. A esposa dele, a Jane. E não queria ir, não conhecia o Rio, cara. O João não conhecia o Rio. E aí a Jane e João, pelo amor de Deus, vão lá pro Rio, vão lá pra Lapa, tu vai enlouquecer com a Lapa, tá bom. Aí o João tá lá na Lapa, tomando a cervejinha dele. E a Jane falou, aqui o João, aqui o cara que é cantor lá no Sul e tal. E ele interpreta o Lupicínio. Os caras enlouqueceram, os caras são apaixonados. Tarado pelo Lupicínio. Aí tem o cara que vai cantar o Lupicínio Rodrigues. Pô, o João subiu no palco, cantou duas do Lupicínio e não saiu mais. Os caras, mais uma, ficou lá fazendo 3 horas de show. E João, vai lá pro Rio, ficou uma semana em cartaz com o Lupicínio, pelo amor de Deus. Tá certo. Mas ele gosta ele gosta muito de tango, né? E gosta, sim, tango. O João, vou trazer o João aqui uma hora dessa pra gente. Mas tem que entregar um violão pra ele e o timbre da voz do João é parecido com a tua. Mas tem uma diferença. Ele canta no ritmo. Sim. A gente vai pro intervalo comercial e volta com o André Damasceno. Voltamos com o André Damasceno, que no fim do mês, no último dia de setembro, 1º e 2 de outubro, comemora 30 anos de carreira. A gente já rodou, mas vamos lá. Compra o ingresso antecipado. Sim. Coloca aí o serviço de novo para nós. Ali, ó, Teatro do São Pedro, direto na bilheteria. O que tá ali? Tá. Aí, assim, ó, aqui tu entra nesse site aí, Compraingressos.com. É o www.compraingressos.com.
Né? Ponto .com, né? Ponto .com, ponto .com só. E aí dali você compra o seu ingresso, garante o seu ingresso de uma vez. Sim. Porque senão é o seguinte, depois da confusão, sexta, sábado e domingo ele já disse, você pode votar tranquilamente no seu candidato. A maioria vai votar de manhã, início da tarde, 5 horas termina a eleição, e já vai sair a pesquisa, eu vou ficar em casa. Não, 5h10 já se sabe quem é que vai para o segundo turno. 5h30 tomando banho, 6 horas lá no São Pedro. Tá bem. Bom, você me falou o seguinte, que no São Pedro te acompanha uma dupla de jovens, os comedianos. É a tua hora de pegar e abrir portas para os outros? Sim, claro. Como outros fizeram, e aí? Sim. Bom, eu vou ser eternamente grato ao Chico por ter me dado essa chance de levar o meu humor daqui em nível nacional. E eu recebi muita ajuda do Loredo, que era o Zé Bonitinho, me ensinou muito, eu gostava também. Porque eu convivia, quando eu chegava lá no Rio, eu convivia com os velhos. Eu falava para minha esposa, eu não tenho amigo da minha idade. Era Lúcio Mauro, com 25 anos mais que eu, 28, sim. O Agildo Ribeiro, aí o Brandão Filho, que era meu vizinho, depois o Loredo, Zé Bonitinho, na Escola do Barulho, o Zé Vasconcelos, aqui, nosso do sul da Ilha Pintada, o Walter Dávila, né? Irmão da Emma Dávila, que nos deixou, então, excepcional humorista Walter Dávila, fazia os filmes eu era criança e assistia os filmes do Teixeirinha, que ele vinha lá fazer, sensacional. Né? Eu te lembro do Obturado, aquele que não entendia piada? É um negócio maravilhoso, que é do livro, ele lendo o livro. É um negócio maluco, porque eles conseguiram evoluir com o humor, de um humor que a gente pode chamar de humor ingênuo, né? Lá nas décadas de 40, 50, que era aquele humor do rádio. O humor do rádio, que eles foram transferindo para a TV. E eles foram construindo isso de uma maneira talentosíssima. Sim, exatamente. Todo esse humor é o humor do rádio, da Rádio Nacional, da Rádio Marique Veiga, que vai para Excelsior, que vai para a TV Rio, antes da Globo. A Globo começa em 65. Então, essa turma toda, ela tem a formação do rádio e teatro de revista. Então, eles sabem tudo. Diz o seguinte, o Rio Grande do Sul é mais difícil de ser humorista no Rio Grande do Sul. Não quero nem comparar com o Ceará. Né? Porque o Ceará é o seguinte, né? É o que tem, chuta balança uma árvore e cai 50 humoristas. Eu acho que é mais raro, é mais raro. Porque a gente é mais... Não sei, mas duro na queda. Tu vê que é o seguinte, ó, isso ocorre não só no Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná. Eu diria região sul. Uhum. Tanto é que quando eu fui para a Globo, eu era o único da região sul, não era o único do Rio Grande do Sul. Depois de muito tempo, aí, claro, surgiu uma nova geração maravilhosa, com o Jair Cobb, com o Cris Pereira, com o Paulinho Micharia. E no Paraná surge o Diogo Portugal, que até ele me falou, eu estava no Rio, eu digo, pô, André, sabe por que eu sou humorista? Eu digo, não, Diogo, tu foi fazer um show, pô, eu nem me lembrava disso, eu fui fazer um show no Colégio Positivo, eu tinha 14 anos e vi ali, eu fiquei encantado com alguém no palco fazendo o pessoal rir. A partir dali eu decidi, eu vou ser humorista. E, pô, que legal. E tu vê, ele é um dos grandes nomes hoje do humor brasileiro, o humor do YouTube, o humor da internet e tal, né? Então, ainda tem poucos humoristas na região sul. Rio é uma loucura o que tem de humorista. São Paulo, idem. Eu acho que o pessoal ri, eu não sei se é esse negócio nosso de inverno, de ficar mais assim, fechado. Essa coisa do... a gente é mais sério, a gente se acha, né, André? A gente se acha. Além disso, a gente se acha. E tu vê que o Brasil, ele é tropical. Ele é praia. O Rio Grande do Sul, ele é o menos tropical. Ele é mais serra, mais frio, mais serração. Não, tem uma coisa assim mais introspectiva. E as pessoas... Não, e isso é um negócio que eu estava pensando assim... E ficou um negócio a mulher rir, é um negócio feio. Pô, fulano, o cara tinha uma risada, eu me lembro, eu era criança, uma risada de galpão. Pô, como é que... Pô, coisa boa rir, cara. Sim. Não é pecado rir. Mas as pessoas... Tem aquela... Ainda tem um pouquinho, mas graças a Deus a coisa melhorou muito quando eu comecei. Bom, o pessoal está dizendo o seguinte, estão falando muito e estão fazendo muito pouca piada. Vamos lá, vamos encaminhar, porque a gente já está encaminhando o final do programa. E diz o seguinte, qual é o personagem certo, aquele que não tem falha? Felipe, se o show der uma caída, o público está gelado, não...
É inverno, mas essa aqui esquenta. Essa aqui esquenta e vai. É o certo. É. Qual é a certa? Magro do Bonfa, vamos dar uma de Magro do Bonfa. Magro do Bonfa estava na casa do pai da mina, e foi lá conhecer o pai da mina, né? E o velho, tava lá, o velho, o Magro me contando, tava ali, o velho começou, né? Magrão, tu tá namorando a minha filha, vou ter que te perguntar, Magrão. Eu digo, pode perguntar, velho. Quanto tempo faz que tu não trabalha, Magrão? Eu digo, que dia é hoje, velho? Quinta-feira, quinta, quarta, terça, 22 anos. E quantos anos tu tem, Magrão? 22 anos. Quer dizer, então, que tu nunca trabalhou, se tu sabe por que tu pergunta, velho. Não me faz te pegar nojo. Essa mortal. Levanta, tranquilo. A outra do que? Aí eu conto, a Luma de Oliveira no auge. Tá, era considerada a mulher mais bonita do mundo, mais sexy do mundo. O Agildo... Ah, não, então tá confundindo. A Bruna, desculpa. É a Bruna. Bruna, essa é a Luma que casou com o Ike Batista. Não, eu confundi. Tava lá. A Bruna, que tinha piada. A Bruna, horrorosa. Mas essa semana falarei da deusa, múmia do egípcio, menina da Maria, coisa horrorosa. Aí eu tô ali, dando aula, e o Magrão, eu tô louco pra transar com a Luma de Oliveira de novo. Eu parei a aula. Não, parei só um minutinho. Tu já transou com a Luma de Oliveira? Não, mas é a segunda vez que me dá vontade. E o Lula, claro, falando. Eu bolei um texto pro Lula. Um ano atrás eu larguei esse texto no WhatsApp. Eu vou dizer. Antes de dizer o texto, me diz o seguinte. O Lula é um personagem que vai ser polêmico, porque muitos o amam e muitos o odeiam. Transferiram isso para ti, os que amam o Lula, amam o personagem, e os que odeiam o Lula? Porque eu não faço nenhuma crítica ao Lula em si e não entro no âmago da política. Tá, eu faço o Lula brincando e aquelas loucuras do Lula, dele falar o negócio errado, de falar... E o pessoal gosta. O texto é um texto híbrido. Eu já fiz vários eventos pro pessoal do PDT e os caras, faz o Lula. Sim. Entendeu? Eu tenho um texto que... Aí, mas eu fiz essa... Eu te atrapalhei, vai no texto. É do Lula. Eu vou dizer pra vocês, gente, que... Nem vou falar, que já tem um montão de piada aí acontecendo comigo. Os caras estão dizendo que agora eu vou passar o meu aniversário lá em Curitiba. E aí os caras perguntam, mas por que, Lula? Meus amigos estão tudo lá, pô. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho acordado cedo. Tô acordando assim, 15 para 5 da manhã, eu já tô acordado, eu me olho na frente do espelho, que não é meu. É um espelho que eu tenho lá, que não é meu, que eu ganhei do empresário. A casa não é minha, o sítio não é meu. Eu até vou dizer o seguinte, a Marisa também não era minha, o empresário largou lá e foi embora. Nada é meu ali. Aí eu me auto-pergunto para mim mesmo, Lula, como é que tu consegue ser uma pessoa assim, tão honesta do jeito que tu é? Eu mesmo me pergunto, eu mesmo respondo. Se eu soubesse, eu não estaria me perguntando, pô. Vai, sacanagem. Já cruzou com o Lula? Sim, já fiz. E aí? Eu fiz o Lula na frente dele numa convenção em São Paulo. A tirada do Lula, né? Terminou o show, o Lula pega o microfone. Eu vou dizer um negócio pra vocês, gente. Cada vez que o Damasceno aqui me imita, eu tenho a nítida impressão que sou eu mesmo que estou falando. Ele leva, adora, leva no coração. É a pessoa que sabe rir dela mesmo. E tinha aquele quadro, não sei se tu te lembra, quando o Lula saiu e entrou a Dilma. Entrou a Dilma. Sim. Eu fazia o Lula de pijama com a Marisa. Sim. E nós abrimos o Zona Total ali. Sim. Inclusive no pijama do Lula tinha faixa. Era um pijama que tinha faixa. Faixa presidencial. E o Lula adorava, ele declarou na coluna do Góes lá no Jornal o Globo. Anselmo Góes. Do Anselmo Góes, que eu saio de casa depois de assistir o Zorra, que abrir o quadro. E a Marisa também gostava, olha que loucura. Sempre é assim, quer dizer, Felipe, esse aqui eu imitei ele e o sujeito veio indignado, chateado. Teve alguém que não entendeu como uma homenagem? Não. Graças a Deus, eu nunca tive problema com nada. Brizola fazia, o Lula... Todo mundo... Porque, na verdade, é uma homenagem. Santana, o Zambiase, que alguém falou, pô, o Zambiase vai ficar chateado com o teu Deus. Não, o Zambiase adorava. Quando eu comecei a bolar o negócio do horário errado,
Daqui a 20 minutos, 8h15. Faltando 20 para as 8h15 da manhã. E por sinal, ele começou a usar isso. Exatamente. O Zambiase não falava isso. Isso não era um erro do Zambiase que tu ouviu uma vez, sacou? Não, tu inventou isso. Eu inventei. E ele brincava. E ele brincava com isso. Ele brincava. Daqui a 1 minuto, 9h01 em ponto. E aí ele começou, já faz 20 minutos que é 8h15. Ele começou, e os caras acham que é ele que falou isso aí, exatamente. até hoje. Não, isso me lembro, porque eu já conversei com ele sobre isso. Cara, ele disse, não, eu vi o Damasceno e aí depois é que esse negócio veio. Aí veio o negócio. Damasceno e a coisa incrível do Zambiase foi o seguinte, em 86 eu dava aula e fazia o Zambiase na sala de aula. E a maioria, o Zambiase estourando no início, ele não tinha aquela audiência. Ele era um fenômeno que estava surgindo, em 86. Aí eu fazia o Zambiase na sala de aula. Os alunos não conheciam o Zambiase. Sim, aí ficava ali. Aí o aluno pegava o táxi de manhã e dava o Zambiase e eles não paravam de rir. E o motorista falou, pô, mas por que tu tá rindo do Zambiase? Seguinte, 30 de setembro, 1º e 2 de outubro no São Pedro. Teatro São Pedro, vá lá, vai rir durante, aqui ó, 157 vezes. Quem pagar em média R$50, a média do preço do ingresso, é menos de 30 centavos a guisada. Estava sendo bom te ver, parabéns pelos 30 anos. 30, 1º e 2. Compre o ingresso de uma vez, porque afinal de contas chega na hora, vai ter fila, dá confusão. Né? Já reserva o seu ingresso. Como é marcado o ingresso, quanto mais rápido o cara comprar, melhor ele vai pegar. Ele vai pegar ali na frente da plateia. Vai poder rir mais sempre. Sim, vai poder rir mais perto. Vem aí o Guaraci Andrade na sequência. Nós voltamos amanhã, 21h30, para mais uma edição do nosso programa com o candidato Marquesan Júnior com a gente aqui no nosso estúdio. Obrigado pela sua sintonia. Até amanhã.